Estamos de volta para mais um episódio do Mania de Cirurgia, o seu podcast, o seu congresso semanal de cirurgia geral. E como você já sabe, se não há abertura do Carlos berrando, é porque eu mesmo não se encontro entre nós. Estou só eu e aqui o meu queridíssimo amigo Flugger. E aí, Flugueira? E aí, Digão, tudo bem? Prontos para mais um episódio. Muito pronto. Flugui, ninguém comentou nada. Tá quieto. Que é essa careca aí, Flugui? Ó, o pessoal tá te vendo. Você está me imitando. Você está igual a mim, cara. Cara, tá parecido mesmo, né? Tá muito parecido, né? Mas todo careca barbudo é igual, né, cara? Pois é. Não, cara, essa aqui é The Last Chance, né? O último dos moicanos, né? Eu fiz um transplante capilar, cara. Eu fiz lá Caramba. em Franca com um cirurgião colega meu. Muito massa, cara. É uma técnica FUI, né? É uma pistolinha que ela retira os pequenos fusos nessa parte mais inferior, parietal e occipital, onde o folículo não tem receptor de testosterona, então não costuma cair. Então ele tira dessa área que não tem receptor e implanta na área deficiente, né? Então, em tese, esse cabelo que é inserido não responde mais, a testosterona não cai mais, né? Aham. Então eu tapei a careca aqui. É genética, né? Toda a família de alemão, tudo Ah, careca, então, eu ferrei. os vikings eram carecas ou não, os vikings? Você acha que é, né? Minha família toda é. Ah, Mas é cara, tranquilo, cara. se fosse você, eu deixaria careca, cara. Ia ficar muito mais legal, Flugão. Eu acho que, sabe quando no final, quando eu fiz, cara, eu gostei de ficar careca, sabe? É Eu me verdade. arrependi um pouquinho de ter feito. Vamos ver, vamos ver. Cara, sabe que eu comecei a ficar careca, acho que eu tinha 16, 17 anos de idade, né? Começou a abrir, né? Aqui na. Mas aquelas entradas, né? Depois começou a cair atrás. Eu lembro que na cama, no travesseiro, cara, quando eu acordava de manhã, centenas de fios, cara, centenas. E aí eu relutei um pouquinho, mas quando eu fui pra aeronáutica, raspou, né? Foi quando raspou de vez. Aí eu adorei, cara. Falei, nossa, eu não preciso lavar cabelo, eu não preciso me preocupar com gel, com pente, com nada. Falei, já era, vai ficar assim pra sempre. O que ajuda muito, que eu não tomei ainda, e saiu uma publicação nessa semana do JAMA Chama. sobre minoxidil oral, né? Porque até Ah, então não estava é? liberado, né? Era só tópico. Não, o consenso agora é usar mesmo. Apesar dos trabalhos ainda não serem muito consistentes, né, o grau de recomendação ficou alto aí, não sei quantos, uma Caramba, sociedade legal. enorme aí, foi publicada essa semana. É que ainda não padronizaram muito a dose, né? Tem muita Aham. discordância de dose, mas é para usar. É engraçado que era um antipertensivo, né? Usavam para pressão alta, viram como efeito colateral, depois agora estão usando pro cabelo. Que legal. Esse episódio vai pro YouTube, Flug? Vamos ver, né? Se a gente conseguir gravar, a última a gente não É conseguiu, né? verdade. Deu um problema no vídeo, mas se for, você verá o Flug careca. Eu quero que você me diga, vote aí, mande no comentário. Flug fica careca, raspa, dane-se o implante, pagou caro, mas vai raspar, ou o Flug deixa crescer cabelo. Ó, eu acho que você tá igual o Cazé, cara. Quem conheceu o Cazé Peçanha, você tá igualzinho o Cazé, cara. Na verdade, eu quero produzir metanfetamina na garagem de casa, né? Ah, é o tipo Heisenberg, né? É. Walter White. Muito bom. Você que está aí, então, aproveite e já curte, né? Se você não quer curtir o Mania, clicar lá no coraçãozinho pelo Mania, curta pela nova careca do Flug. Mostra que você é um maníaco e que você aprovou o Flug careca. Dá lá uma curtida que ele vai ficar muito feliz. E por falar em maníaco, tem algumas mensagens aqui, posso? Manda. Cara, o episódio do Daniel Forte rendeu mensagem, viu? Os caras comentaram bem aqui. A gente não consegue ler todas, mas eu selecionei algumas. Queria agradecer todo mundo que mandou. Então, ó, o Lucas Goy manda assim: a medicina transcende os limites dos livros e das aulas. Os três mosqueteiros seguem. Os três mosqueteiros somos nós. Obrigado, Lucas. Muitas vezes, sem perceber, reescrevendo a história e influenciando os rumos da cirurgia no Brasil. Muita gentileza sua, Lucas. A gente não tem essa pretensão tão grande, não, cara. Eu tinha um cachorro chamado Atos. É mesmo? É. Legal. Precisa descobrir qual mosqueteiro é o Guto, né? Qual que é o mais baixinho de todos? Só ver lá no Dumas, lá, que é o que é o mais. No Alexandre Dumas, qual que é o menor. Aí o Lucas continua assim: ó, gostaria de parabenizá-los pelo excelente episódio e expressar minha gratidão ao professor Daniel por compartilhar um conhecimento tão valioso. Reitero aqui minha admiração e fanatismo pelo podcast e por vocês. Saiba que desempenha um papel essencial na minha formação médica cirúrgica contínua. Muito obrigado, Lucas. Muito gentil, cara. Muito gentil mesmo. A outra mensagem é do Gustavo Melo. Que felicidade em poder estar absorvendo informações tão humanas.
Entro no internato, um aluno, ó, que legal, agora e com certeza aplicarei esses conhecimentos. Obrigado pelo episódio de arrepiar. Abraços de Roraima. Então, Gustavo Melo de Roraima, aluno aí, obrigado, Gustavo, por estar Massa. com a gente. Um abraço de azul de metileno para Roraima, Fogão. Deu Manda mentira aí. pra toda Roraima. Cara, eu me divirto com essa história de azul de metileno, é muito engraçado, cara. O Lucas. Não, já falei dele, né? Até um nome aqui, eu não sei se é nome, se é sobrenome, se é uma sigla. Eu vou cair um dia em alguma piada, eu tenho certeza que eu vou cair numa piada, mas a princípio é Tasca, tá? Tasca manda assim, ó, sensacional, precisava muito desse conteúdo. Sou cirurgião geral e sempre tive dificuldade com essa comunicação, principalmente em casos graves ou paliativos. Parabéns pelo conteúdo. Foi legal mesmo, né, Tasca, porque deu uma padronizada, né, e trouxe uma luz sobre comunicação, acho que foi ótimo também. O Daniel, não tem sobrenome aqui, mas é Daniel, disse assim, que aula incrível, já tive muitas aulas desse assunto, mas nunca uma tão boa como essa, me surpreendeu muito, que conhecimento desse Daniel, charado Daniel também. Foi muito mesmo, também se surpreendeu, viu, Daniel? Foi bem legal. Penúltima mensagem do Marcos Assis. Ele manda assim: rapaz, PQP, que episódio. Pi! Ele mandou um palavrãozinho aqui. Foi o melhor de todos os tempos. Caramba, Marcos, que legal que você achou tão bom assim, ó. Esse até minha esposa, que é engenheira, vai ouvir. Muito bom, que legal, mostrando pra esposa aí. Massa. Pô, Marcos Assis, obrigado demais. Fiquei feliz demais que foi o episódio que mais te tocou, assim. E eu queria só aproveitar a última aqui. Cara, o Dilomar Júnior, né? Nosso colega da. CDB. Que tá pra CDB, ele mandou assim, ó. Ele mandou no Instagram. Isso aqui foi no Instagram. Ele mandou uma foto de um painel de aula, um slide de aula, né? Aí tem algumas informações em volta e no meio tem o logo do Mania. No slide, como se ele estivesse numa sala de aula. Aí ele mandou assim, ó, aqui já virou referência de aula. Bom dia, somos do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital São José, em Colatina, Espírito Santo. Manda um abraço para o nosso chefe, o Dr. Carlos Alexandre, cirurgião oncológico, um cara sensacional. Apresentamos o Mania para ele no passado, sempre discutimos assuntos dos episódios ao longo da semana. É um cara totalmente aberto às mudanças, diferente de muitos. Eu me chamo Dilomar, sou R3 de Cirurgia Geral. Faço parte da comunidade e meu chefe foi um dos que incentivou a renovar esse ano. Então, ó, que bacana, ele tá no serviço de Dilomar R3, ele leva o Mania, ele tem um chefe que é o Carlos Alexandre, que incorpora as discussões, incentiva os caras a estudar. Sensacional, né? Então, pô, abração Fantástico. aí, Dilomar, para vocês, do seu serviço, e pro seu chefe aí, Carlos Alexandre. Obrigado aí por estar com a gente, né? Muito obrigado, aí, Carlos, Flugão. pelo prestígio. Tamo juntos. Com certeza, obrigado demais. E de mensagens eram essas, Flugão, e eu queria agora que você comentasse do congresso que está para acontecer aí no HC, para a galera que ainda não se inscreveu não perder a oportunidade. Comenta aí, Flugão. Muito bem, ó, o congresso vai ser daqui poucas semanas, precisamente no dia 11 e 12 de abril, vai ser aqui do lado do Hospital das Clínicas, na verdade, um Instituto de Radiologia, de manhã e de tarde, em ambos os dias, muitas discussões, tem muitos convidados de vários lugares, tanto do estado como alguns internacionais, discutindo vários aspectos aí da cirurgia geral, né? Inclusive nós do Manias estaremos lá. É muito bom para se atualizar, aqui em São Paulo, fácil acesso, um preço acessível, dá para dar uma boa reciclada no conhecimento. Boa, boa. E é legal que a gente vai conhecer o pessoal, né? Faz um oi pra gente lá. Se vocês forem ouvinte do Mania, fala um oi, vamos tirar uma foto. Vai ser bem bacana, né? É isso aí, você já viu que o tema de hoje é um tema diferente. Nós escolhemos discutir sobre trocáteres, né? Punções, acessos laparoscópicos, tanto dicas técnicas quanto complicações e como resolvê-las, né? Vamos fazer um pupurri aí sobre punções em laparoscopia, punção de Verres, punção de Palmer, trocáter de 5, trocáter de 10, se fecha, se não fecha, que fio usa, vai ser um pupurri aí. Mas antes, nós vamos rodar o áudio do nosso patrocinador, e na volta desse áudio começaremos os nossos debates, eu, Flugão, sem o Carlos, o que significa que será um debate muito mais agradável, muito mais dinâmico, porque não vai ter o Carlos aqui nos incomodando, enchendo, tá bom? Então, é isso.
De volta aqui, Flugão. Eu espero profundamente que o vídeo vá na íntegra pro YouTube, porque enquanto rodava os patrocinadores, o Flug fazia micagem pra mim aqui. Tava dançando pra mim. É exatamente isso. Espero que esse vídeo vá para o YouTube. Flugão, trocatas, vamos começar a conversar. É, Sobre planejamento, Flugão, você marca trocarte antes de passar? Você mede? Ou você tem uma padronização já na sua cabeça e você segue? Você passa antes, você olha? Como que você planeja os acessos quando você vai fazer uma cirurgia? Fala de uma cirurgia de rotina aí, por exemplo, vesícula, bariátrica, ou você individualiza para paciente, cara? Muito bom. Na cirurgia seletiva, já há certos padrões das posições de trocáter. Na apendicectomia por vídeo, na colestectomia, que é mais feita. Mas você tocou num detalhe interessante. Na bariátrica, por exemplo, não adianta você marcar. Porque dependendo da complacência do abdômen desses pacientes, que costuma ser alto, eles são obesos, muda muito. De tal forma que as punções auxiliares só devem ser feitas depois de você estar dentro da cavidade com a cavidade toda expandida de pneu peritônio. Interessantemente, quando você esvazia, você percebe que a sua incisão parece que fica no rebordo costal, quase que fora do abdômen na mão direita do cirurgião. Fala, nossa, mas a incisão foi tão alta assim? Não, é porque estava com pneumo, então ela modifica muito. Só para ilustrar que as punções mais complexas devem ser feitas com o pneumo já correndo. Boa. E você tem alguma dica, Flugão? Porque de vez em quando a gente passa, cara, e bate uma mão na outra, né? Bate a ótica. A pior coisa que tem é quando a pinça bate na ótica, né? Você tá tentando operar, aí você dá um tapa na ótica. E tem alguma regra? Você usa aquela regra de um punho de distância? Você usa um palmo? Você pensa naquele campo de beisebol, né? Que o pessoal fala, né? As bases do campo de beisebol. Como que você monta o. Como você triangula os trocartes? Boa, eu vou usar, talvez pelo viés de fazer muita cirurgia bariátrica, eu sempre acabo pensando nisso. Nem sempre dá para você fazer essas regras, porque de acordo com a anatomia do paciente, por exemplo, o ângulo de Charpy, né, que é o ângulo chifoide com rebordo costal, não lembro se é esse epônimo, for muito agudo, né, muito fechado, e dependendo dessa relação abdômen, cintura, quadril, pode ser tão estreito, mas tão estreito, mesmo sendo um paciente obeso, que literalmente, Diego, você não tem espaço para pôr os trocados, você não consegue Uhum. fazer regra alguma, então você vai se encaixando do jeito que dá. Nesse sentido, talvez mais importante, assim, uma vez que você não tem muito gordura, gordura não é um bom termo, muito espaço para você distanciar o máximo esses trocáteres, o que vai fazer muita diferença é o sentido que você entra. Talvez seja uma habilidade que os residentes demoram para ter, que eles vão ter mais com a experiência mesmo. O modo como você insere e loca o direcionamento do trocáter nessa parede abdominal faz toda a diferença. Perfeito. Pois mesmo você fazendo incisões relativamente distantes, se houver esse túnel, né, da parede Uhum. muscular, você vai acabar saindo um do lado do outro e vai acabar se batendo. Então, Perfeito. é claro que você faz o mais distante possível, mas lembre-se do direcionamento da inserção do trocáter que faz toda a diferença. Ótimo. Não, ótimo, ótimo que você comentou. Tem uma regrinha básica que fala assim, né? Você tem que primeiro fazer um alinhamento, que é o órgão a ser operado, o, o portal da câmera e você cirurgião. Então, você, câmera e órgão, a princípio, tem que estar numa mesma linha. É claro que você tem opções de câmeras lateralizadas, né? Mas a princípio é isso. E uma vez que você traçou essa linha, você vai colocar um trocáter à direita dessa linha e um trocáter à esquerda dessa linha. E o que o Fug falou é essencial, porque em geral o pessoal mede um punho, né, fechado, ou um palmo, desta linha imaginária fazendo uma cruz, né? Então tem a linha imaginária que sou eu, trocarte portal da câmera, órgão operado. Eu traço uma cruz nela, né? Traço uma perpendicular, que vai ser minha mão direita e minha mão esquerda. Se você colocar um punho de distância para o furo da pele, mas na hora de fazer o túnel, você tunelizar angulado, a pinça vai fazer um furo no peritônio mais próximo dessa linha você, câmera, órgão, do que o furo da pele. E aí vão se bater. Então, se você quer alguma coisa um pouquinho mais angulada, para você ter um pouquinho mais de direcionamento, o furo na pele tem que compensar essa distância a mais, né? E toma muito cuidado, porque a pior coisa que tem é quando passa angulado
o oposto do sentido que você tem que operar. E aí você tem que fazer aquela força contrária. Aí não tem ombro que segura a cirurgia, né, cara? Destrói. Eu acho que esse é o grande segredo. Inclusive, eu faço uma incisões na colestectomia, que é bem diferente, porque eu faço uma angulação bem alta, de modo que a Aham. mão esquerda fica um passeio. Boa, boa. Então o primeiro tópico era esse aí, né? Planejamento e passagem. Próximo tópico, Flugão, é primeira punção. Vamos falar da primeira punção. Você é do grupo Verrez, agulha, ou você é do grupo punção aberta, de secar, tipo Rasson-like, passar o trocáter sob visão direta? Ah, sim. Bom, o mais seguro sempre é você fazer uma incisão aberta, não há dúvidas disso. Isso será mais imperativo quando há algum fator de risco, óbvio, como uma incisão prévia. Aí essa punção aberta fica imperativa. Eu costumo fazer a colestectomia aberta, porque eu já reparo bem a, a incisão do umbigo, já está para facilitar o fechamento posterior, de tal modo que eu sempre faço aberto. Já reparo os fios na poneurose para facilitar o fechamento e evitar uma hérnia umbilical incisional. No entanto, nos pacientes obesos, por exemplo, em que o panículo adiposo é muito grande, essa abordagem fica praticamente impossível em alguns casos, Aham. de modo que a agulha de Veres funciona muito bem. Precisamente eu gosto mais da descartável, as permanentes geralmente estão não Trava, né? tem exatamente, travam, elas não estão muito elásticas, eu não sinto muita confiança. Então, nas nas obesidades, eu acho que a Veres faz toda a diferença. A não ser um caso muito específico, incisão prévia, tal, mas ainda assim eu tento a Veres nos obesos. Tá. E aí você faz um corte na pele e você levanta com bacaus ou não? Você vai com a mão, você puxa com a mão ou não faz nada e enfia o Verrez direto mesmo? Já passei por fases. No começo a gente fazia com cocker, depois eu aprendi a mordida do macaco, né, que você pega assim com a mão e puxa o tecido adiposo, muitos cirurgiões Você antigos agarra faziam. o abdômen mesmo, você agarra. Agarra o abdômen com a mão, né, como se fosse Tá. uma mordida de macaco que alguns cirurgiões Aham. brincam, né. Agora não, eu faço literalmente com veré só na sensibilidade da mão mesmo, Você não levanta nada. absolutamente nada. Boa, boa. Sabe, eu gosto da técnica aberta, né? Então, mesmo em magro, ensino os residentes assim. Geralmente eu faço uma incisão, dou uma dissecada na poneurose, até que eu enxergue bem a poneurose. Eu acho que facilita muito o fechamento depois, né? Certamente. Aí eu faço um corte com lâmina ou bisturi no corte. E aqui é um apelo, né? Por favor, cirurgiões, não abram a poneurose com o bisturi na coagulação. É um apelo que eu faço, né? O plástico não abre a pele com bisturi na coagulação. O uro não corta o ureter com bisturi na coagulação. O vascular não corta o vaso com bisturi na coagulação. Eu tenho o direito de, como cirurgião de parede, você sabe, meu felão em parede, né? De pedir um manifesto: não abram a poneurose com a coagulação. Ela precisa cicatrizar, e a coagulação frita a poneurose. Abre com corte ou com lâmina. Aí geralmente eu abro, disseco, né? E aí quando eu vejo o peritônio, eu perfuro ele com um porta-agulha a pé, um porta-agulha sem agulha, né? Fechadinho, aquela ponta romba, eu furo a cavidade peritoneal. Aí eu pego o trocáter de 10 que tem aquela ponta biselada, sabe? Não o com a ponta reta, o com a ponta angulada. Sem o prego dentro. Passo ele e eu tento fazer um corte na poneurose pequenininho, flug, para não vazar gás e não ter que dar um ponto ali. Porque eu vejo que muitos cirurgiões eles dão um ponto transfixando a poneurose, que eles podem até usar para fechar depois, ou eles usam esse ponto para evitar gás, né? Põe uma gaze junto. Eu não gosto de nada disso, cara. Eu faço um furo bem pequenininho e aí o trocáter ele passa até com uma certa dificuldade, ele vai meio apertado, sabe? Quando dá certo, a maior parte das vezes dá certo isso, não vaza gás, não faz nada. E aí, o que eu faço? Eu vejo muita gente liga o gás, espera um pouco e começa a dar uns tapas na barriga do paciente, né? Tipo, pló, 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 pra ver se dá eco. Eu detesto isso, cara, com todas as minhas forças, cara. Como que normalmente eu faço? Eu enfio a câmera, eu acabei de passar o trocáter de 10. Aí eu abro a válvula dele, forçando ele um pouco para cima, pro ar da atmosfera entrar. Já entrar automaticamente. Aí eu enfio a ótica com o azimuth todo para baixo para ela olhar toda para cima. Então eu entro olhando para a parede anterior. Cara, geralmente ali você já vê que você tá na cavidade. Você vê uma alcinha boiando um momento. Aí o que eu faço? Eu manualmente eu abro o gás um pouquinho e fecho. Abro o gás um pouquinho e fecho. Se tiver na cavidade, a hora que você abre um pouquinho o gás, ele entra, você vê o teto abrindo. Abre o teto assim um pouquinho. Aí você fala, opa, tô lá dentro. E aí você não precisa nem ficar prestando atenção na pressão, nem corre o risco de fazer um prep no peritônio e diagnosticar tardio. Cara, se você abriu a torneirinha do gás com a câmera dentro e não abriu cavidade, provavelmente você não tá lá.
Ou você tá no aumento, ou você tá numa aderência, tá no pré-peritônio. Aí você tem tempo de reposicionar tudo. Então eu demoro, cara, uns 15 minutos para entrar na cavidade, assim, porque eu faço isso bem religioso. E aí depois a coisa vai Mas tranquilo. você já deixou reparado a poneurose para fechar depois? Não, eu não, eu deixo ela dissecada. Tá. Mas assim, eu não tô operando um paciente hiperobeso, né? Então. Ah, não, eu digo uma incisão umbilical de uma colecisté, por exemplo. Não, eu não reparo a polerose. Eu disseco ela bonitinha, com farabef, tudo, faço o corte, e eu tomo muito cuidado para que os extremos do corte não fiquem no subcutâneo, para facilitar fechar depois. Eu gosto de ver um pedacinho de aponeurose íntegra nas extremidades. Eu Ah, não gosto sim. de abrir a aponeurose até ela coincidir com o limite do subcutâneo, sabe? Eu gosto de deixar uma aponeurose limpinha, proximal e distal. E aí eu passo o trocate ali. Meio fazendo uma forcinha, ele entra. Quando ele entra, ele não sai, ele fica bem preso e não vaza gás em volta dele. Aí eu Eu acabo acho que eu que não reparo. a gente vai discutir mais no final, mas que eu preciso perguntar se não vou esquecer. Você fecha essa punção umbilical depois da cirurgia terminada com qual fio? Eu fecho com Prolene 2 zeros. Prolene. Não tenho PDS. Se eu tivesse PDS, eu usaria. Mas eu vejo muita gente fechando essa com Vicryl. É, Eu acho que é porque o pessoal tende a reparar essa poneurose com o Vicryl usando aquela agulha da Uro, a 5 oitavos. que é uma delícia, né? É maravilhosa, maravilhosa. Então já fica reparadinho. Então depois você só amarra, né? Já tá meio que pronto, você só amarra. Mas é Vicryl, né? Então eu falo pros dentes, falo, não pode. Se for usar esse reparo, vai ter que tirar e depois colocar um Prolene no lugar, um PDS. Né? Beleza, então a gente entrou na cavidade. Você é o maníaco do pneu peritônio? Tipo assim, você começa com pneus baixos e vai aumentando e vai bem devagarzinho para o anestesista não entrar em choque, ou você toca o pau no pneu e o anestesista que se vire? Não, excelente pergunta. Eu ia falar justamente sobre isso. Apesar de não ter nenhum trabalho muito bonito sobre isso, há muitos cirurgiões que relatam que a velocidade com que você infunde o pneu peritônio pode dar dor no ombro, independente do gás. Isso é verdade porque, por vezes, quando você deixa a cavidade drenada, alguns pacientes têm dor no ombro ainda, né? Tá bom, Uhum. pode ser porque ficou muito tempo, enfim, estendendo, mas faz um certo sentido essa velocidade muito alta. Outro ponto, isso eu já vi, Só quando um você comentário põe. rápido. Eu acredito nisso, cara, no estiramento do diafragma. Você meteu uma pressão ultra rápida, cara, o paciente ele vai de 0 a, sei lá, 50 litros em segundos, cara. E não Isso relaxa mais, né? estira, não, isso estira peritônio, estira diafragma. Eu acredito nisso, sabia? Eu faço fluxo de 3. Eu deixo o fluxo de 3 bem lento, cara. Bem lentinho. Perfeito. O Veris limita, porque o fluxo é só de 1 litro, Sim, mas quando você faz com trocado é diferente. O outro ponto é que, dependendo do biotipo do paciente, da condição, você fecha, cava, ele pode dar uma exato, arritmia exato. razoável, isso eu já vi acontecer. Então, não só pelo diafragma, mas por uma condição hemodinâmica, a infusão deve ser pequena. Perfeito. Ou eu geralmente fico fechando e abrindo, como você faz também, né? Mas o mais certo seria deixar um fluxo baixo, só que dá preguiça de pedir para o circulante ficar mudando a velocidade. Você calibra na mão, você abre um pouquinho a torneirinha. Sim. É uma forma também. Boa, boa. Que pneu Flugão, você usa? Qual a pressão? 12. 12. Para todas as Universal. cirurgias ou depende? Muito raro mudar, cara. Muito raro. Assim, se o paciente for cardiopata, eu tô abusando do anestesista, eu jogo pra 10, 9. Mas mais do que 12 eu nunca uso, cara. Porque minha sensação, cara, não abriu com 12, não abre mais, cara. E aquelas técnicas de conter sangramento, né? Muita gente fala, né? Tem um sangramento, aumenta o pneu pra 20. Cara, eu já vi colega operando com 18. Eu penso assim, quando a gente estuda a síndrome compartimental abdominal, qual que é o valor a partir do qual a gente considera hipertensão, né? É o 12, né? Geralmente é a partir do 12, é 12 a 15, vai subindo. Então eu deixo no 12, mas assim, sem nenhuma evidência, por lógica fisiológica, e por eu achar que do 12 para o 14, 12 por 15, eu não percebo diferença em cavidade que me impeça de operar, entendeu? Então eu coloco um 12 fixo lá e vou no 12. Eu lembro de ter lido um artigo, acho que ano passado, sobre um pneu mais baixo em pacientes cardiopatas, e realmente era exequível. De fato, dá para você usar uns pneus menores em vesícula. Em hernia inguinal, por exemplo, naquela parte do fechamento, até é melhor você deixar uma Com pressão mais certeza. baixa, que facilita, né? Com certeza, com Em certeza. bariátricos eu acabo dependendo, eu uso mais, assim, uns 15. E se tiver a dermolipectomia prévia, Ah, putz, aí me tudo ferra. duro, né? Tudo duro, né?
Aí eu tenho que usar mais pressão porque a complacência fica muito baixa. Sim. Acho que aí, em exceções eu concordo também. Paciente queimado, eu já operei queimado, cara, que não abria, não dava teto. Aí tem que apelar mesmo, né, para pressões maiores, né? Sim. Boa. Flugão, próximo trocar que você vai passar. Então você passou a câmera, tá lá. Você vai passar o próximo. Vamos falar de pele e depois de peritônio. Você corta a pele. Você dá uma dessecadinha com o Kelly para chegar na poneurose. Você já vai direto com o trocarte. Você fura antes com alguma coisa. Como você faz? Ah, bom, uma vez que eu já estou dentro da cavidade, eu tenho visualização direta do que está acontecendo, não, vou direto mesmo, seja de 5, seja de 11, de 12, até mesmo de 15 no portal de sleeve que a gente faz. Mas você não gosta de secar um pouquinho subcutâneo? Não, acho que não vai Eu vi muito alguns bem. colegas que eles fazem o corte na pele, eles pegam um quelinho, dá umas 3 secadinhas pro trocáter passar sem mexer no subcutâneo. Já viu isso, não? Já, eu já deixo Mas alguns não cirurgiões usa. que fazem, mas fazendo, é rápido. Também não faço não. E, e dentro, você fica olhando? Você inverte a câmera, você olha, você afasta a alça ou não? Você vai direto mesmo? Boa pergunta, né? Sempre visualizando e principalmente em pacientes muito obesos, eventualmente quando você vai fazer uma punção da auxiliar, ela fica muito próximo do flanco, onde o aumento já está fazendo aquela voltinha ou já tem um delgado mais exacerbado, alguns cirurgiões falam, deixa eu abaixar a alça para você entrar com mais facilidade. Não façam isso, porque quando você abaixa o delgado para facilitar a entrada, você está viciando esse trocáter, de tal modo que eventualmente sai, você pode, numa reinserção, furar o delgado. Perfeito, Então, perfeito. deixa o trocado onde está. Você vai apanhar muito, vai ser difícil, vai ter que jogar ele mais para cima, né? Provavelmente mais cranial, no caso, mas é mais seguro assim. Você vai apanhar mais, mas acaba Perfeito. sendo mais seguro. Flug, todas as lesões iatrogênicas que eu vi de alça foi de entrada de pinça. A pessoa, ela. Por exemplo, você falou, né? Então eu abaixei o delgado, eu entrei com o meu trocáter numa cavidade que eu criei artificialmente. E aí, depois que eu entrei, eu preciso angular a pinça até ela ficar paralela à parede. Beleza, você tá operando. O que a pessoa faz? Ela tira a pinça. A hora que ela tira a pinça, tem aquele trocáter, ele, plum, ele retifica. Quando ela entra, o que geralmente ela faz? Ela não angula antes. Vai direto mirando na coluna, mira na aorta. E aí a pinça não chega, né? A pessoa empurra, não chega. Quando você olha, tem um aumento assim, ó, um aumento não, tem um meso ou uma alça sendo levado junto com a pinça. Todas as lesões que eu vi foi nessa entrada. Então você deu a dica Na perfeita. reentrada, né? No final, na Isso, reentrada. isso, isso. Na reentrada de pinças, tesouras, hook. E o que eu mais vi foi hook, sabia? Hook e tesoura. Aquela Ah, pontinha da tesoura e do hook. é que pra gente soa tão absurdo, mas vale a pena, porque eu já vi alguns vídeos disso até em viragens de WhatsApp, essas coisas, de pessoas inserindo os trocáteres, indo direto em reto peritônio, com lesões vasculares grandes, né? No caso, cirurgias ginecológicas, né? Eu já vi isso uma vez no hospital onde eu trabalho também, na punção do trocáter, fazer lesão de vasos pélvicos retoperitoneais. Então, dependendo de como a mão do cirurgião é calibrada, pode ter esse tipo de lesão, né? Sabe o que eu percebo? Isso é muito comum porque tem paciente que tem um. Parece que tem um peritônio elástico. Você consegue furar a poneurose, você vai empurrando, o peritônio vai empurrando junto, vai parecendo uma tenda de circo, né? Tal. Pelve Você fala, mas, suprapúbica. mas por que ele não fura essa desgraça, né? Às vezes, se você tiver uma outra mão, eu até pego o elétrico e queimo um pouquinho para furar, aí entra, né? Mas quando o peritônio não é assim, se você fizer força e não tiver uma mão ou outra sua controlando, você estilinga, né? Ele fica duro, 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 de repente, tuc, dá uma lançada, né? É aí que fura. O que eu falo para os dentes? Primeiro que o movimento é lento, né? Tem que entrar que nem uma manteiga, né? E quando tá ficando duro, você tá percebendo que você tá empurrando, a poneurose tá empurrando, tá começando a angular a poneurose e o trocáter não entrou ainda, a estilingada é a próxima coisa que vai acontecer. O que eu falo para ele? Segura com a outra mão o trocáter, né? Faz tipo um freio. Que aí quando estilinga, faz assim, tic, estilinga muito pouquinho, né? Ele dá uma mini estilingadinha. Aí você controlou. Porque se você ficar só com uma mão e a outra livre, forçando, cara, a hora que estilingar, fura a maca embaixo, né? Perfeito. E essa elasticidade é mais comum na face endopélvica, principalmente naquela punção de apêndice suprapúbica ali, que Exatamente. alguns fazem 5. Boa. E Flugão, coisas que você toma cuidado para não lesar nessa perfuração, só para o pessoal mais jovem aí relembrar. Então, acho que bexiga, né, na suprapúbica. Quer comentar aí? Cuidado que você toma com a bexiga?
Eu sempre sondo Boa. incisões que vão ter incisões para mas é um apêndice, é uma hérnia, sempre, porque a maior parte das vezes vai muito bem, de fato será desnecessário, mas em uma não vai, você vai ter lesão. Eu já vi algumas lesões de bexiga, tanto em apêndice como em hérnia, quando a cirurgia complica, acontece alguma coisa, aí já viu, né? Uma coisa leva a outra, aí você perde a cirurgia por uma bobagem dessa. Então, é claro que você vai tirar essa sonda ainda com o paciente anestesiado, antes que ele acorde, para nem saber que ele tem uma sonda para não ter esse desconforto. Mas é mais seguro, não tem por que você. Joga para ganhar, né? Não arrisca aí à toa. Ó, eu vou jogar pra ganhar com você também, cara, porque eu tive uma perfuração de bexiga, sabia? Às vezes. Nessa conversa aí, não, a paciente urinou antes de vir pro quarto, antes de vir pra sala. Geralmente fala isso, né? Aí fica todo mundo com preguiça, né? A circulante com preguiça de material, a gente com preguiça de soldar, o anestesista com preguiça de esperar. Você confia, confia. Aí, cara, paciente com a bexiguinha um pouquinho mais alta. Passei o trocáter, não percebi. Operei o apêndice inteiro. Quando foi terminar a cirurgia, depois, hematúria. Aí foi ver uma perfuração, uma transficção de bexiga da cúpula por lesão heterogênica de trocarte, porque não confiei, porque confiei que a bexiga estava vazia, porque a paciente falou que urinou, cara. Você não lembra se ela tinha fenistil prévia? Porque às Não me vezes lembro, tava meio alta a bexiga, né? é. Mas eu acho que não, porque geralmente quando tem a gente evita a cicatriz, né? Porque às vezes tem até delgado, grudado, tudo. Mas eu tava, primeiro que eu tava já com a visibilidade da ótica. Só que como era meio gordinho, você, é gordura, tal, você É, fala assim, a bexiga não tá aqui. Pois estava lá, cara. não vale E, a pena bom, arriscar. eu também acho que não, acho que vale a sondar. E se não sondar, que pelo menos faça uma cateterização Pode na ser. hora, você vendo, você garantir que esvaziou. Porque às vezes a gente acha que a paciente urinou, mas assim, urinou no quarto. O anestesista pôs soro, na enfermaria ela tava com soro. A bexiga reenche Sala muito fria. rápido, cara. A mulher tem bexiga pequena, então acho que é perigoso. E outra coisa é a epigástrica, né? A inferior e a superior, né? Fugir dos vasos epigásticos, né? Então lembra que a epigástrica ela passa atrás do reto abdômen. Então, em teoria, nenhum trocáter ele pode ser paramediano, né? Ou eles são na linha média ou eles são em flanco. Você não pode fazer nenhum trocáter ali que seja, vamos calcular assim, 10 centímetros para a direita e para a esquerda da linha média. Né? Porque ali é onde está a epigástrica. Se você conseguir vir por dentro, melhor ainda. Você foge dela. Mas é uma região perigosa, né? A gente já teve lesão de epigástrica grave, cara, grave. Não, e incisões, apêndices e hérnias inguinais, por vezes, usam esses parâmetros, né? Bem na epigástrica. Exatamente. Então toma esse cuidado. E um outro cuidado que eu já vi de lesão também, não sei se você já viu, Flugão. Paciente muito magro, e a pessoa vai fazer o corte da pele com uma lâmina 11. E, cara, enfia a lâmina 11 para dentro, que você vê a lâmina 11 furando o peritônio. Você vê que ela transfixou a parede inteira. Tipo, você já fez o primeiro portal, aí você tá olhando por dentro, né, pelo peritônio, você tá olhando a parede. Aí você fala assim, vai lá, faz o acesso aí do de 5. Aí a pessoa pega aquela lâmina e faz aquelas 12 espetadinhas, né, tuk, tuk, só pra ver. E a pessoa acha que tá furando só a pele. Quando você vê, a lâmina 11 entrou na cavidade, cara. Tá É. lá, você vê metade da ponta da lâmina aparecendo. Então, eu sempre falo para os residentes, quando vai cortar a pele, é um terço da lâmina que corta. Né? É bem delicado tudo. Porque se você for usar a lâmina 11 naquele esquema de estocada, né? Você dá uma estocada, tira, outra estocada, tira. É perigosíssimo, cara. Aquela lâmina é perigosíssima. E eu já vi gente fazendo o corte do umbigo sem o peritônio desta forma com a lâmina 11. Acabou de secar a poneurose? Vamos cortar a poneurose para entrar o trocarte. E pega 11, cara, e sem medo, assim, ó, tuc, 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 fura. É porque Deus põe um momento na frente lá, dá uma protegida. Mas, cara, perigosíssimo. Essa 11 é perigosa, acaba usando mais a 15 mesmo. Você gosta da 15? Eu não gosto da 15 porque, como o Não corte é corta tão bem, né? pequeno, ela não corta, você tem que passar uma vez e passar outra. E geralmente os ângulos ficam rosinha só, né? Ele não corta, né? Eu prefiro a 11, prefiro a 11. Vamos falar um pouquinho de sangramento, Flugão. Complicações. Começou a sangrar o orifício que você passou o trocarte. Tá escorrendo na lateral do paciente, sujando tudo, tal. O que você faz? Bom, aí tem dois cenários. O cenário que você tá operando e é um trocáter de 11. Eu espero. Geralmente isso se resolve sozinho. Volta e Mas meia sem, acontece mas sem em enrola uma obesidade. gase? Você faz alguma coisa ou não? Cara, só espera. Vai Deixa tocando a sangrar. cirurgia que isso para. A maior parte das vezes, viu? Ah, Agora, tem o outro sangramento, que é quando você tá acabando a cirurgia, você tá tirando o trocáter e aí ele sangra. Nesse segundo cenário,
eu não faço eletrocoagulação. Pode até resolver, mas acaba dando muito trabalho, queimando toda a parede, o paciente acorda com bastante desconforto. E aí nesses, depende, se a incisão for de 10 é um pouco mais fácil. Você pode usar uns fechadores de trocáteres, que é como se Aham. fosse um funil, em que você aloca uma pinça, parece uma agulha de tricô, e você consegue fechar. Ou se você não tivesse material que é permanente, você passa simplesmente um Kelly por cima, assim, então o Kelly leva um fio para dentro da cavidade, e por dentro da cavidade você pega esse fio por uma hérnia, depois você sai com o Kelly, volta em outra posição e pega o fio de volta e amarra esse fio por fora. Funciona muito bem. Eu acho que é a melhor estratégia para você fazer essa hemostasia de 11. E no de 5 também você consegue fazer com um pouco mais de dificuldade, mas consegue. Em suma, eu não preconizo o elétrico na parede. Tá, boa. Eu faço mais ou menos, assim, geralmente a maior parte dos sangramentos é aquele vasinho subcutâneo, né? É da derme, né? Da epiderme ali. Ele tá, quando você cortou, sangrou. Em geral, o próprio trocarte estanca aquele sangramento, né? Sim. Quando ele não estanca, eu geralmente enrolo uma gazezinha, eu enfio uma gaze no buraquinho, costuma parar. Se não parar, o que você tem que tomar cuidado é para essa queimadura não destruir a incisão, né? Porque às vezes é um corte tão pequeno, você colocar o elétrico lá dentro e não for o elétrico de bico fino, for, for o elétrico de espátula, provavelmente vai queimar a pele, né? Ah, quando você me falou, eu estava imaginando um sangramento intracavitário. Não, eu queria falar de todos. O da derme, o da parede, e eu vou chegar naquele que você tá operando, o sangue tá escorrendo na sua pinça, sabe? Ah, então, é esse que a minha resposta foi pra esse. O Perfeito, saneamento foi perfeito. o da derme põe uma gás lá, entuxa lá perto que para. Boa. Não Não, dá só muita toma bola cuidado, não. porque eu já vi umas incisões muito feias, porque o pessoal ficou queimando. Você Não, encosta o não. elétrico ali, fica horrível. Então Puta, não, para não. com isso, não usa elétrico, enfia uma gás e toca o barco. Perfeito. É isso aí que eu queria dizer. Esse é um. O outro é o que o Flugão falou, né? Você tá operando e tá escorrendo sangue na tua pinça, alguma coisa tem que fazer. Aí tem que ser um pontão aí, porque pior coisa é você queimar a parede. Porque geralmente eu já vi, o pessoal queima a parede por dentro, sangra no pós-op, cara. E isso, Não resolve. bobagem. Não resolve. E a gente já teve casos de reoperar pacientes por sangramento do. Eu acredito que foi o portal epigástrico, lá em cima. E quando você reopera, você não acha o sangramento. Esse é o problema, né? Sangra, 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 sangra. Quando você refaz tudo, nada Isso tá sangrando ativo, né? é, Esse meio que você só lava a cavidade, aspira as coisas. isso é Então, muito comum. sangrou da parede, como o Flugão falou, dá um jeito de dar um ponto. Nem que seja um ponto por dentro. Faz um X lá por dentro, transfixa. Mas não pega o Hulk, não, e tenta queimar, né? De dentro para fora, porque em geral você consegue queimar só um lado da parede, não fica uma queimada objetiva. O que você costuma gerar lá é o peritônio enrugando e meio que parece que estancou, mas você só enrugou o peritônio e pode sangrar no pós-op. Dê um jeito de dar um pontão aí, que nem o Flugão falou. Essa é uma mensagem muito importante. Boa, boa. Bom, Flugão, então a gente teve essas questões do trocáter, tudo. Fui tirar o trocáter e agora eu tenho que decidir se eu fecho ou não esses orifícios. O que você tem de recomendação aí? Qual você fecha, qual você não fecha e como você faz para fechar? Ah, boa. Aproveitando o gancho, vamos pegar a própria recomendação da sociedade, né? Em termos de fechamento, acho que do último guideline da Sociedade de Hérnia Europeia e Americana. As incisões medianas, entende-se, por exemplo, subxifoide umbilical, as típicas do apêndice, da vesícula, né? Que é mais comum, devem ser fechadas, né? Uhum. Qualquer uma na linha mediana. Então eu fecho ambas, eu fecho no umbigo, já deixo, na verdade, reparado a poneurose logo no começo da punção, porque eu tenho preguiça de fazer isso no final. Nossa, cara, no final da cirurgia você quer ir embora correndo, né? Eu Uhum. falo com a família já dá tristeza. Puta, precisa falar com a família ainda. E o do subxifoide, eu faço esse fechamento que eu mencionei, como se fosse uma hemostasia da parede, em que eu fecho por dentro. Então eu uso um fechador de trocáter, ou então insiro o Kelly, puxando o fio por dentro, depois por fora, amarrando por fora, né? Mas eu uso uma estratégia híbrida aí para fechar, fechando as Então, duas. boa. As, Só para o as, pessoal que eu acho que talvez alguém não tenha entendido, existe um dispositivo específico que nem todo mundo tem. Então, o que o Flugão faz? Me fala se eu tiver errado, Flugão. Você pega um Kelly bem fininho, um mosquitinho. Aí você pega esse mosquito, você introduz a ponta dele pelo corte da pele, você não vai furar a pele. Você entra no subcutâneo, só que aí você fura a poneurose onde você passaria o ponto, certo? De um lado. Pluk! Perfeito. Aí você viu a ponta do Kelly dentro da cavidade. Ele levou um fio. Você puxa esse fio.
Agora você, com o fio lá dentro, você tira esse carrier desse furinho, vai pro outro lado da poneurose e faz um outro furinho. E agora você puxa esse fio. De modo que você vai Perfeito. ficar com as duas pontas do fio para fora, como se você tivesse pego na poneurose. É isso? Perfeito. Aí você passa um, dois, com um Um só é X, o como você faz? suficiente. Ponto simples. Ponto simples. Ponto Perfeito. simples mesmo, porque X com essa estratégia vai ser muito difícil fazer, né. Então, um ponto Tá. simples mesmo. Aí tem o lance das incisões não medianas. Essa, Uhum. em tese, a recomendação não é tão forte como as medianas. E no obeso, você pode até fechar. Eu, particularmente, não fecho, a não ser que seja aquele trocáter de sleeve que alguns cirurgiões usam, que é o de 15. Aí realmente a incisão fica muito grande, né, para tirar a peça gástrica. E no fechamento da gástrica, quando você faz a peça gástrica, porque o estômago dilata muito essa punção, essa tem que fechar, mas demais não fecham. "Ah, mas pô, é um paciente obeso, vai emagrecer, não tem chance de hérnia?" Tem, mas é realmente muito pequeno. E você faz o segmento desses pacientes, eventualmente depois você opera, porque fazer um fechamento lá não é muito fácil. Sim. Se você não tiver nenhum desses dispositivos, o que eu recomendaria é que, se o paciente for mais magro, isso funciona para quem é mais magro, faz o corte da pele trocate um pouquinho maior do que você está acostumado a fazer, pouca coisa. Primeiro que vai facilitar você manusear o trocate, porque às vezes a pessoa faz um corte tão pequeno, quando você tira, a pele tá branquinha, né? Ela parece Machuca. que ela machuca, parece que ela esfolou, que ela queimou, né? Fica parecendo um olho, né? Então, são cortes muito pequenos, o trocáter manipulando, ele vai esfolando a pele, né? Então, já faz um maior. E se você fizer um pouquinho maior, suficiente para você conseguir colocar a, a parte posterior de uma pinça, que vai ser usada como espátula, né? Você consegue, né? Você enfia uma pinça, geralmente uma pinça anatômica, a parte de trás dela, ou o cabo de um bisturi. Você põe na cavidade, levanta e com farabefo você afasta o subcutâneo. Você consegue enxergar a poneurose ali. Aí vai com uma agulhinha bem angulada, dá um ponto. O que eu percebo que o pessoal tem muita dificuldade é de girar essa agulha. O que eu dou de dica pro pessoal? Bate a agulha na pinça, certo? Eu tô com uma pinça apoiando, encostei a agulha, furei a poneurose e bati a ponta da agulha na pinça. Se você forçar a girada, vai ou a agulha ela torce, ela vai pro lado e ela entra no subcutâneo, ou você entorta a agulha. Nesse momento pede pra pessoa tirar a pinça. Quando a pessoa tira a pinça, sua agulha faz a volta completa. Aí você pega com outro porta-agulha a ponta da agulha. Mesma coisa do outro lado. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu prefiro um corte de pele um pouquinho maior, mas que eu consiga fechar com segurança um portal, do que um corte tão pequeno que eu não fecho o portal e corro o risco de uma hérnia de linha média, né? Acho que na linha média isso é muito perigoso. Então, como a sociedade recomenda, tem que fechar. E aí o fio, Flugão, qual que você usa? Cara, eu uso um Vicryl, sabia? Confesso, esses Ah, usam Vicryl, safadinho. uso Vicryl. Por que você Não usa há PDF, bandido? especificamente, os trabalhos não falam nada sobre esse tipo de incisão, né. Quando você vai ver os trabalhos de PDS é para incisões medianas, algumas Ah, incisões sim, transversas, evidência né. indireta, né? É tudo evidência direta. E na caso, por exemplo, na vesícula, por exemplo, um bom exemplo, paciente asa 1, é cirurgia eletiva, baixo risco, o paciente tem um baixo risco, né, eu não tenho nenhum grande risco para hérnia, costuma ir muito bem, assim, olha, todo cirurgião opera vesícula muito toda semana, são poucos os casos que a gente vê de hérnia. E eu acho e acredito que quando acredito, né, isso é totalmente uma interpretação, que é quando ele realmente não fecha nada, fecha sem ver, não isola a poneurose direitinho, não vê as bordas, exatamente como você falou. Eu acho que a falha técnica é justamente ele não visualizar a poneurose por completo e fazer ele já sai herniado, né. Eu acho que ele já sai, não Sim. fechado direito, né, eu acho que esse é o erro, eu acho que ele não o meu ponto de vista é que ele dificilmente forma uma hérnia, eu acho que ele já sai com hérnia dessa cirurgia. Sambô, sambô, né, bandido? É, Bom, as evidências são para um fio de absorção lenta, né? É o que a gente tem. Por mais que não tenha nada pro portal umbilical, né? Isso é não tudo tem mesmo, indireto. mas em geral a poliurose tem que receber um fio de absorção de lenta. Embora eu sei que a maior parte dos cirurgiões fecham com Vicryl. Mas eu acho que é por hábito, viu, Flugão? Porque poderia ser um PDS, cara, não tem problema nenhum. Acho que é E agulha, disponibilidade, agulha, preço. né? Agulha, acho que agulha, né? Lá na escola a gente fecha com Prolene. Prolene não pode, eu proibi qualquer outro fio em aponeurose que não seja Prolene, né? Então, Prolene 2 zeros para tudo, para tudo. Raríssimas exceções, raríssimas exceções.
Bom, pra gente terminar, só um pupurri de coisas muito raras e atípicas, né? Flugão, punção de Palmer, faz ou não faz, hein? Aquele do subcostal à esquerda, que para esse paciente que você não quer manipular o umbigo, tudo, tem aquele ponto de Palmer, né? Que é um palmo abaixo do rebordo costal esquerdo. Você pega a agulha de Verrés lá e, sem dó nem piedade, pluf, fura ali. Puta, eu fazia isso só quando eu fazia pneu peritônio progressivo, hernia incisional gigante, né? Mas não mais. Não, né? Tem uma métrica lá, né, que fala que o ponto de Palmer é assim, né? São 4 dedos a linha média. Então você tá meio que na linha axilar média ali, né? Um pouquinho mais lateral da epigástrica. 4 dedos do rebordo costal. Então você tá num triângulo ali que tá, tipo, inframamário para mediano. À esquerda, à esquerda. E teoricamente é um ponto seguro, né? O risco é uma esplenomegalia, você furar um baço, ou o paciente não está com sonda nasogástrica e está com o estômago distendido, principalmente se o anestesista fez ventilação positiva, você pode acabar furando o estômago. O relato de perfuração de cólon é muito raro, mas tem isso daí. E para desfazer o pneu peritônio, Flugão, você é do time que tira todas as pinças, trocartes, enfia uma pinça dentro e aperta. Você abre o último trocarte e aperta a barriga. Você pede para o anestesista fazer valsalva. Como que você tenta? Você aspira com o aspirador, o pneu peritônio, põe o aspirador e aspira? Como você faz? Ah, bom, primeiro, todos os trocáteres de trabalho devem ser retirados sob visualização. Então, você tira, tapa, para não perder o peritônio, para verificar realmente que não há nenhum sangramento de punção. É raro, mas uma vez ou outra você acaba encontrando um sangramento que teria que fazer uma hemostasia na parede. Aham. E tem que tirar o pneu peritônio. Então, o que que eu faço? Eu tiro a válvula do trocáter. A válvula do Desbloqueia trocáter, e tira, isso, ela certo? impede que haja esse refluxo. Então, o melhor truque é tirar e você fazer uma certa massagem e principalmente elevar o trocáter da parede abdominal como se fosse puxar o paciente para fora da maca, né? Simulando para Entendi. entender o movimento. Você Aí sai deixa o todo. trocáter bem paralelo à parede. Isso, perfeito. Bem tangência e elevando, e aí sai todo o pneu, que é o suficiente. Mas se aperta o paciente? Você... Ah, um pouco, Não. só para sentir indiretamente que o gás saiu, mas você percebe. Tá. Porque eu já vi alguns colegas fazendo, eles tiram todos os trocartes, e aí no último trocarte epigástrico, eles pegam uma pinça, enfia como se fosse um trocarte e aperta o paciente, entendeu? Depois de tirar o trocarte, eles reabrem o orifício com uma pinça. Não sei se já Nossa, viu fazer isso. não, acho que é um exagero já. Eu também acho. Não, já é... e... Mas sabe o que eu comecei a fazer, cara? É, eu comecei a. No último trocarte, né? Eu passo um aspirador e põe em cima do fígado. Aí eu aspiro, entendeu? Eu aspiro, murcha, 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 eu tiro tudo. Ah, Do pode ser. último. Mas é importante tirar, a dor no ombro realmente incomoda os pacientes. Sim, com certeza. Com certeza. Última pergunta. Pele, como você fecha? A pele, bom, eu partindo do pressuposto que são cirurgias eletivas, que tudo correu bem, eu fecho intradérmico e ponho cola por cima, nem curativo eu ponho. Tá. Mas o intradérmico no de 5 é difícil a gente fazer, hein? Enjoado, hein? Ah, eu faço um xizinho. Mas e o nozinho? Não fica aquele nozinho incolorzinho querendo sair, não? Você você pode fazer invertido, suaviza um pouco. Aham. Eu Vai gosto. bem. Sabe eu gosto do ponto simples, cara? Eu acho o ponto simples muito bom pra isso, cara. Ah, cara, é o mínimo esforço. No consultório eu não quero nem ver nada, nem tirar nada. Quer tirar, entendi. É, porque tem essa, né? Que a gente tem o retorno do curativo lá. Eu É, falo pros meninos lá, faz um ponto simples, cara. O de 5 é o mais rápido, mais prático. mas você vai ter que Porque tirar. esse pontinho invertido é muito chato, cara. Nossa, eu odeio esse Não, ponto, fica cara. bom, cara, fica bom. Cola é boa, cola é boa. Ah, só duas coisas que a Fala gente aí. esqueceu. De tirar coisas da cavidade. Você usa algum dispositivo? Sempre, Vesícula, sempre. estômago. Cara, não tiro nada passando pela pele, cara. Nada, nada, nada. Já O que tive que você usa? experiências muito ruins. A gente já teve caso de implante de célula neoplásica, né? Cara, teve uma cirurgia que eu me lembro como se fosse ontem, cara. A vesícula, sabe aquelas pancreatite aguda? Que é microcálculo com barro, com lama, com tudo que é pequeno e com o aspirador entope. Tudo aquilo que entope o aspirador. Só que ela tá fina, tá fina. Eu falei, acho que sai. Aí eu mordi com o cachorrão, né? O cachorrão, falei, entra no trocarte fácil, daqui sai. Flug, estourou, cara. Mas Nossa. caiu em
tudo que você possa imaginar, Flug. Eu acho que foi mais 3 vezes o tempo de cirurgia aspirando aquilo. E eu prometi pra mim que nunca mais na minha vida eu tiraria uma vesícula que não fosse dentro de uma luva, cara, ou de um saquinho. Agora só tiro protegido, só. Com Só. uma luva, né? Você faz uma luva de É, eu procedimento. pego uma luvinha 8, né? Aí eu peço pra alguém esticar bem os dedos e eu amarro um algodãozinho na altura do polegar ali, das falanges, né? E aí eu corto os dedos, né? Então fica só como se fosse aquela parte da luva que vai no punho, né? Sim, Metade da mão e do punho. Lavo bem, né, para tirar aquele monte de talco. E aí eu pego ela, eu pego onde tá o nozinho com o Maryland, estico bem, enfio no trocater de 10 sem redutor. Coloco lá em cima do fígado e solto. Aí ela fica lá, ponho tudo dentro, depois eu pego o cachorrão, mordo na borrachinha circular da luva, sabe? Puxo para dentro do trocater de 10. Aí geralmente o final da luva entra, só que fica um saquinho pendurado no trocater de 10, né? Parecendo um microfone, né? Aí sim, eu tiro o trocater inteiro para fora. Quando eu puxo tudo, sai que nem um lírio, né? Que nem uma flor, assim, as bordas da luva. Aí eu reparo com os Kellys ali. Aí aspiro o conteúdo, tento morder, abro um pouquinho mais a poneurose. Ou sai tudo, ela pula, ela faz plup, né? Ela dá uma estilingadinha, né? Eu faço assim geralmente. Eu não tenho endobag aquele profissional, sabe? Que abre um arco, fecha o arco. ah, não, é pouco provável que libere, né? Eu também uso luva, de vesícula, luva normal, mas se bem que ultimamente eu tenho preferido usar luvas antialérgicas. Por quê? Eu vi um cirurgião bariátrico muito famoso que uma vez, cara, eu não posso me esquecer. O cirurgião que opera com ele opera comigo também. Falou que ele inseriu, quando ele inseriu a luva, cara, Ah, colocou na cavidade, o paciente chocou, cara, chocou assim não é possível. bizarramente, cara. Mas Bizarramente pelo no, assim, quê? Pelo látex? parece que era uma reação alérgica ao material, cara. De algum Nossa. modo, isso, sei lá, foi exacerbado, mas foi nítido, foi nítido. Colocou, pá, e tirou. Enfim, cara, isso me marcou tanto que Ah, desde então eu uso luva antialérgica. Então, sei lá, se é, tem. E ponho. sofisticado. Dicas, né? Em vesículas agudas, em que a parede é muito espessada e, evidentemente, você tem você concluiu que é um processo inflamatório não neoplásico, mesmo porque está espessado, com pus e tudo mais. Cara, eu literalmente ponho a vesícula dentro da luva e picoto ela. Eu desfaço o formato de vesícula. Ainda na Deixo ela cavidade. e dentro da cavidade, eu deixo ela em lâminas. Nossa, isso Maravilhoso. facilita muito a retirada, né? Muito. Nunca tinha pensado nisso. Maravilhoso. Cara, eu faço isso direto e eu não É amplio claro, né? quase nenhuma substifoide. Porque ela é tão grossa que quando você vai puxar, você tá puxando duas paredes juntas se dobrando. Não sai, né? Exato. Então, Aí eu fico cortando na luva, assim, ó. Eu vou tirando por pedaço. Claro que corta por é óbvio. Não, genial, Flug. tira Adorei. dentro. O grande lance é exatamente o que você falou. Você não pode deixar com que ela vire uma panqueca de duas camadas. Tem que ficar só camadas únicas, aí ela sai. Boa, boa, boa. E o último ponto, e acho que talvez essa é a mensagem que eu mais queria dar hoje no episódio, é que a gente ficou preso ao método, né? Engraçado, a gente começa a pensar em caixinhas. Por exemplo, quando você está numa cirurgia aberta e a cirurgia não está funcionando, não está evoluindo, o que que a gente faz? Amplia isso daí e ganha cavidade. Na vídeo, a orientação é a mesma. Como você amplia uma cavidade na vídeo? Você põe um trocater a mais. Nossa, isso faz toda a diferença. Por exploração da via biliar, né? Colectocolítíase. Uma punção auxiliar na linha hemiclavicular à direita, em que você ganha mais uma mão e deixa a subchifose para auxiliar. Nossa, fica um passeio a exploração do colédoco. Muito mais Boa. fácil ficar sofrendo. Não, vou fazer aqui pelas próprias incisões. Cara, desencana. É outra cirurgia, ganha um outro porte. Você está ampliando a incisão. E eu acho que a hernia inguinal, aquelas hérnias ingnoescrotais volumosas, que o cirurgião fica apanhando para reduzir, para com isso, põe uma incisão a mais, o auxiliar que está na câmara consegue manter uma tração para você conseguir é, continuar com a viscerorredução, né? Sim, Então, sim. a mensagem é, não está fluindo, a cirurgia está difícil, amplia, põe um trocater a mais, E também não tem a receio, né, Flugão, de mudar a câmera de lugar, cara. Se certamente. precisar, joga um outro cáter de 10, de 12, joga a câmera pro outro lado e aquele inicial vira uma outra mão sua. E você consegue você consegue ter mais de um ângulo de visão, né? Acho que quando a coisa complica, é o que você falou, precisa o ampliar, foi muito legal essa analogia que você fez, o ampliar da laparoscopia é passar mais trocartes, né? Exato. Passe mais E, trocartes.
E eu sou vertiginosamente contra fazer apenas cirurgias com incisões de 5. Eu vejo alguns cirurgiões fazendo hernia inguinais por 5, né? As duas príncipes de trabalho de 5, às vezes até a ótica de 5, né? Veja, se a cirurgia for tudo bem, a cirurgia vai ficar ótima. Mas se ela for tudo mal, ela fará uma catástrofe completa, porque nenhuma gase vai conseguir pôr lá, porque você não tem trocáter de 11, né? Então, eu acho que é um refinamento tão pequeno, você vai ganhar uma estética tão pequena por um risco maior. Eu acho que o pessoal de investimentos fala que isso é um risco côncavo. Você ganha um pouco, você ganha de canequinha e perde de baseado, né? Ah, não vale a pena, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, Flugão. 55 minutos de trocartes, cara. Cara, e no Puta, começo eu achava que não ia render nem 5. mas, assim, não, a gente combinando antes do episódio, vamos falar o que hoje, não sei o que, vamos falar do trocarte, que tava na. A gente já tinha pensado onde falar, tal, o Flugão, acho que não vai render. Aí, Flugão, 55. E a gente não falou de um tema, mas esse eu acho que merece um episódio à parte, que é agulha perdida, cara. Isso Ah, cara, isso é merece. um saco infernal, cara. Porque existe protocolo de como procurar, como não perder, tem fluxograma. Eu acho que vale um episódio só para discutir agulha perdida, cara. Mas agora eu fiquei curioso. Existe alguma evidência que se você deixar aquela agulha lá, vai dar problema? Nenhuma, nenhuma. Inclusive, uma das setas do fluxograma é abandonar a agulha. Vai convencer a enfermeira disso. Não, todo mundo, né? Porque assim, não há problema nenhum. Porque qual seria a diferença entre agulha e um clipe? Nem o formato, né? Ah, mas a agulha vai furar. Não fura, não fura. Ela vai Não, ficar lá e não vai cheio de acontecer nada. gordura. Mas é um negócio meio mental, né? Meio estigmatizante. Tipo, há uma agulha em mim. Não, o clipe é uma agulha dobrada. O que é o clipe? É uma agulha dobrada, né? Mas isso merece um outro episódio, porque tem técnica de como pôr agulha, como tirar agulha. E é legal, né? Aliás, precisamos chamar o Darinho, que tem o doutorado dele é de corpo estranho. A gente chama ele e já fala sobre agulha. Pronto. Show, verdade, né? É muito bom. Faremos um Chama episódio de um, Corpo Estranho. chama um advogado também para falar da implicação e finaliza um episódio legal, hein? Show. É isso, então, ó. Olha como é mais gostoso, seu Carlos. Você viu, cara, como fluiu? Não ficou cansado, não teve. Oi, Carlos, eu acho que você pode participar a cada 15. Não é melhor? A cada 15? Como assim, mano? Não acima, não. A gente vai revezando. Brincadeira, Carlito. Onde é que você esteja dos Estados Unidos aí, fique bem. Eu sei que você vai ouvir o episódio. O Guto escuta o episódio, cara. Isso é muito engraçado. Ele escuta a gente. Então, e aí, vocês que estão aí, manda uma foto, conta onde você estiver. Eu quero que o Carlos tire uma foto de onde ele está ouvindo a gente e publique. Porque se você não participou, que pelo menos você tenha a dignidade de nos ouvir e publicar onde você estiver, Carlito. E aos nossos queridos maníacos, se vocês puderem também tirar uma fotinha e mostrar onde você terminou de ouvir esse episódio, foi no carro, foi na sua casa, foi no centro cirúrgico, marca lá, @cirurgiano_geral, que nós gostamos demais. De minha parte, não temos mais o que contribuir. Até o próximo episódio. E você, Flugão? Adiós.